Sofia foi demitida na véspera de receber 3,2 milhões de dólares. A CEO achou que tinha sido esperta. Mas uma cláusula esquecida no contrato transformou aquela economia em 16 milhões de prejuízo. Como uma demissão calculada virou a vingança mais silenciosa do mundo corporativo. Imagina trabalhar 8 anos reconstruindo uma empresa inteira, salvar ela da falência, e ser demitida um dia antes de receber seu bônus milionário. Parece injusto? Espera até você descobrir o que a CEO não sabia, que aquela demissão estratégica ia custar 5 vezes mais caro do que ela imaginou. Essa é a história de Sofia, a diretora financeira que transformou humilhação em justiça contratual. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Sofia chegou ao escritório antes do amanhecer, como sempre fazia. A cidade ainda dormia lá fora, mas ela já havia revisado 3 relatórios e respondido 17 e-mails urgentes que ninguém mais se daria ao trabalho de ler com atenção. 8 anos naquela empresa de tecnologia em Seattle. 8 anos reconstruindo um setor financeiro que estava literalmente em chamas quando ela assumiu. O cheiro de café frio no copo esquecido sobre a mesa era o mesmo de todas as outras madrugadas. Amargo, persistente, familiar. Ela se lembrava perfeitamente do primeiro dia. A sala de reuniões cheia de gente em pânico, pilhas de relatórios apontando o óbvio. A empresa estava meses de falir. O antigo time financeiro tinha deixado buracos por todos os lados. Contratos mal negociados, projeções fantasiosas, auditorias que ninguém ousava encarar. Sofia entrou naquele caos sem fazer perguntas. Apenas arrumou. Fechou os buracos um por um, renegociou dívidas que pareciam impossíveis, reestruturou processos que nem existiam direito. 3 anos depois, a empresa voltou ao azul. 5 anos depois, dobrou o faturamento. 7 anos depois, abriu capital. E em cada apresentação para investidores, em cada reunião do conselho, Rebeca, a CEO, sorria sob os holofotes e repetia a mesma frase: temos uma equipe excepcional. Sofia aplaudia da plateia. Sempre da plateia. Nunca no palco. Nunca com o microfone na mão. Rebeca elogiava em público com palavras bonitas e vazias, mas nas decisões que realmente importavam, Sofia era mantida do lado de fora. Ela aprendeu a engolir a exclusão como quem engole remédio amargo, necessário, inevitável, parte do jogo corporativo. Reuniões estratégicas aconteciam sem ela. Promoções eram anunciadas para pessoas que entraram anos depois. Aumentos vinham acompanhados de sorrisos condescendentes e frases como "você já ganha bem" ou "precisamos equilibrar o orçamento". Sofia trabalhava o dobro, recebia metade do reconhecimento e confiava demais na promessa implícita de que um dia, talvez, seu esforço seria retribuído. Mas promessas implícitas não pagam contas. A ferida antiga estava ali, aberta e latejante. Ser essencial sem ser valorizada. Carregar o peso sem dividir o crédito. Acreditar que competência bastaria. O café esfriou completamente no copo. Sofia olhou para a tela do computador e viu a notificação de uma reunião marcada para o final do dia. Assunto: conversa urgente com Rebeca. Sem detalhes. Sem contexto. Ela salvou o arquivo que estava editando e fechou o notebook devagar. A luz fria da manhã começava a invadir a sala. Lá fora, Seattle acordava. Mas algo dentro de Sofia permanecia parado, suspenso, como se uma engrenagem tivesse travado sem fazer barulho. E ela ainda não sabia que aquele seria o último café frio que tomaria naquele escritório. A sala de reuniões estava vazia demais para uma conversa sobre reestruturação. Apenas Rebeca, sentada na cabeceira da mesa com as mãos cruzadas sobre uma pasta preta que Sofia não reconhecia. Nenhum outro executivo. Nenhum representante de RH. Só o silêncio pesado e o som abafado do ar-condicionado. Sofia entrou e fechou a porta atrás de si. Rebeca não sorriu. O bônus anual estava marcado para ser depositado no dia seguinte. 3,2 milhões de dólares, garantidos por contrato, negociados anos atrás como parte do pacote de retenção que a própria Sofia havia estruturado para si mesma. Era o resultado de 8 anos de trabalho invisível, de madrugadas resolvendo problemas que ninguém mais sabia resolver, de carregar a empresa nas costas enquanto outros colecionavam títulos e promoções. Amanhã, finalmente, aquele valor cairia na conta. Amanhã ela poderia respirar. Rebeca abriu a pasta com a calma calculada de quem já ensaiou o discurso. Estamos reestruturando, disse, sem levantar os olhos. A voz saiu gelada, mecânica, sem qualquer traço da simpatia forçada que ela costumava exibir em público. Seu cargo foi eliminado.
A decisão já foi tomada pelo conselho. Você tem até o final do dia para organizar suas coisas. Ela deslizou os papéis pela mesa. Termo de rescisão. Data de hoje. Assinatura da CEO já impressa no rodapé. Sofia sentiu o golpe, mas não tremeu. Não gritou. Não perguntou por quê. Apenas puxou a cadeira, sentou-se devagar e leu cada linha do documento com a mesma atenção que usava para revisar balanços trimestrais. Rebeca esperava choro, esperava súplica, esperava que Sofia implorasse por mais tempo ou por uma explicação decente. Mas Sofia apenas virou a última página, pegou a caneta que estava sobre a mesa e assinou. 3 traços firmes. Sem hesitação. Rebeca piscou, desconcertada. Você não vai questionar? A pergunta saiu quase como um sussurro. Sofia devolveu os papéis, levantou-se e ajeitou a bolsa no ombro. Não, respondeu, com uma calma que gelou o ar entre elas. Você já decidiu. Eu só estou assinando. Ela caminhou até a porta sem olhar para trás. A empresa achava que tinha acabado de economizar 3,2 milhões. Achava que tinha encerrado um ciclo com eficiência. Sofia saiu do prédio enquanto o sol se punha sobre Seattle. As ruas estavam cheias de gente voltando para casa, de executivos rindo em bares, de luzes acendendo nas janelas dos escritórios. Ela caminhou até o estacionamento, entrou no carro e fechou a porta. Só então permitiu que o silêncio a envolvesse completamente. Não havia lágrimas. Não havia raiva visível. Apenas uma certeza fria e metálica se instalando no peito. Eles não faziam ideia do que acabavam de ativar. E Sofia, pela primeira vez em 8 anos, sorriu sozinha no escuro. Porque enquanto Rebeca comemorava a economia de milhões, uma cláusula esquecida, cuidadosamente redigida por Sofia anos antes, começava a contar regressivamente. E o golpe que a empresa pensou ter aplicado estava prestes a se virar contra eles com uma força que ninguém havia previsto. Sofia estava em casa, preparando chá na cozinha, quando o telefone tocou. Eram 10 da noite. O número era do escritório jurídico da empresa, o mesmo que ela tinha guardado na agenda por anos, mas nunca havia ligado fora do horário comercial. Ela atendeu sem pressa. Do outro lado, a voz do advogado corporativo soava estranha, trêmula, rápida demais, como se ele estivesse lendo algo e não conseguisse acreditar no que via. Sofia. Ele engoliu seco. Por favor, me diga que você já recebeu o pagamento final. A frase saiu atravessada, carregada de um desespero mal disfarçado. Sofia desligou o fogo embaixo da chaleira e apoiou o quadril na bancada. Não recebi, respondeu com a mesma serenidade de sempre. Fui desligada hoje. O pagamento só seria processado amanhã, se eu ainda estivesse empregada. Silêncio absoluto. Ela quase conseguia ouvir o advogado folheando papéis do outro lado da linha. Então ele disse, quase num sussurro, meu Deus. Sofia esperou. Não perguntou nada. Apenas deixou o silêncio fazer o trabalho. O advogado respirou fundo, tentando organizar as palavras. Sofia, você incluiu uma cláusula de Good Reason Trigger no seu contrato. Há 5 anos. Eu não, ninguém revisou isso antes de hoje. A voz dele oscilou entre o pânico e a incredulidade. Você sabia? Claro que ela sabia. Sofia tinha escrito aquela cláusula com precisão cirúrgica, anos atrás, quando negociou o pacote de retenção. Era uma proteção contra exatamente esse tipo de movimento. Demissões estratégicas, mudanças estruturais abusivas, tentativas de evitar pagamentos garantidos. Se a empresa demitisse sem justa causa, especialmente em momentos críticos como vésperas de bônus ou reestruturações, o contrato não apenas mantinha o pagamento original, ele multiplicava tudo por 4 como penalidade por má-fé. E o bônus continuava integralmente devido. O advogado continuou, a voz agora embargada. Ao eliminarem seu cargo um dia antes do bônus, vocês não economizaram 3,2 milhões. Vocês ativaram uma multa contratual. Ele fez uma pausa longa, como se ainda estivesse processando a matemática. O valor total devido agora é 12,8 milhões de dólares. Mais os 3,2 do bônus original. 16 milhões no total. Sofia ouviu o número com a mesma calma com que tinha assinado a rescisão horas antes. Ela pegou a xícara de chá, soprou devagar e tomou um gole. Do outro lado, o advogado esperava uma resposta. Qualquer coisa que indicasse que ela estava disposta a negociar, a recuar, a aceitar um acordo menor.
Mas Sofia apenas disse: obrigada por me informar. Meu advogado entrará em contato amanhã. E desligou. Sem gritar. Sem comemorar. Sem revelar absolutamente nada. A empresa pensou que tinha sido esperta. Rebeca achou que tinha calculado tudo. Mas enquanto Sofia terminava seu chá na cozinha silenciosa, a realidade começava a se desenhar do outro lado da cidade. Eles não tinham economizado nada. Tinham acabado de transformar 3,2 milhões em 16. E a mulher que eles trataram como descartável por 8 anos havia se protegido legalmente de um jeito que ninguém tinha percebido até ser tarde demais. A reunião de emergência aconteceu às 7 da manhã seguinte. Sala de conferência cheia de executivos com cafés pela metade e expressões de quem não dormiu direito. Rebeca estava de pé, os braços cruzados, o maxilar travado enquanto o diretor financeiro interino revisava os números em voz alta. 16 milhões. A palavra ecoava na sala como uma sentença. O conselho tinha exigido explicações imediatas. Alguém precisava assumir a responsabilidade por aquilo. Rebeca tentou transferir a culpa. Disse que o jurídico deveria ter revisado o contrato antes de aprovar a demissão. Disse que Sofia tinha agido de má fé ao incluir aquela cláusula anos atrás. Disse que era uma armadilha deliberada, uma jogada suja disfarçada de proteção legal. Mas os documentos mostravam outra história. A cláusula estava lá desde o início, aprovada pelo próprio departamento jurídico, revisada e assinada por 3 níveis de gestão. Rebeca tinha simplesmente ignorado tudo e tomado a decisão sozinha, na véspera do pagamento, sem consultar ninguém. Enquanto isso, Sofia estava em casa, sentada à mesa da cozinha com seu próprio advogado. Ele era discreto, eficiente, especializado em litígios corporativos de alto valor. Sofia entregou a ele toda a documentação, o contrato original, os e-mails trocados ao longo dos anos, as atas de reuniões onde ela tinha sido sistematicamente excluída, os relatórios que provavam sua contribuição direta para a recuperação financeira da empresa. Tudo organizado, datado, irrefutável. O advogado leu tudo em silêncio e depois olhou para ela com uma expressão que misturava respeito e surpresa. Você planejou isso? Perguntou. Sofia balançou a cabeça. Não planejei ser demitida, respondeu calmamente. Mas planejei não ficar indefesa se acontecesse. Ele sorriu discreto e começou a redigir a notificação formal. A empresa teria 48 horas para agendar uma conferência obrigatória de revisão contratual. Não haveria negociação por e-mail. Não haveria conversa informal. Então o telefone de Sofia começou a tocar. Mensagens. E-mails. Todas vindas de Rebeca. O tom começava educado, quase conciliador. Podemos conversar sobre isso. Depois evoluía para a frustração. Você sabe que isso vai prejudicar a empresa inteira. E terminava em acusação direta. Você agiu de má fé. Isso é vingança, não justiça. Sofia leu cada mensagem sem responder nenhuma. Apenas encaminhou tudo para o advogado, que adicionou cada texto como evidência adicional de coação. Ela se levantou da mesa e foi até a janela. Lá fora, a cidade continuava funcionando normalmente. Pessoas indo para o trabalho. Carros no trânsito. O mundo seguindo como se nada tivesse mudado. Mas dentro de Sofia, algo havia se reorganizado completamente. Não era raiva. Não era vingança explosiva. Era algo mais frio, mais preciso, a decisão absoluta de que não haveria acordo. Não haveria desconto. Não haveria perdão disfarçado de pragmatismo. Eles tinham escolhido o jogo. Agora ela ia jogar até o fim. A sala de reuniões estava diferente desta vez. Não era mais apenas Rebeca e Sofia. Agora havia 6 membros do conselho, 2 advogados da empresa, o diretor financeiro interino e uma auditora externa convocada às pressas. Sofia entrou acompanhada do seu advogado, sentou-se na cadeira indicada e colocou a pasta sobre a mesa. Ninguém sorriu. Ninguém fingiu que aquilo era uma conversa amigável. Era um confronto formal, gravado, com todas as implicações legais de um litígio iminente. O advogado da empresa projetou o contrato de Sofia na tela. Página por página, cláusula por cláusula, ele explicou que ninguém tinha se dado ao trabalho de ler com atenção 5 anos atrás. A cláusula de Good Reason Trigger estava lá, destacada agora em amarelo brilhante, impossível de ignorar. Ela protegia Sofia contra demissões estratégicas, mudanças estruturais abusivas e qualquer tentativa de evitar pagamentos garantidos através de rescisões repentinas. E a penalidade era clara:
4 vezes o valor do salário anual, mais a integralidade de qualquer bônus devido. Ele leu em voz alta, devagar, como quem explica matemática básica para crianças. Ao eliminarem o cargo da diretora financeira Sofia Mendes no dia anterior ao pagamento do bônus anual de 3,2 milhões de dólares, vocês ativaram automaticamente o pagamento integral desse bônus mais 4 vezes o salário anual base dela como indenização por rescisão abusiva. Ele fez uma pausa. O salário anual dela era 3,2 milhões. 4 vezes isso são 12,8 milhões. Somados ao bônus original, 16 milhões de dólares. A sala ficou em silêncio. Um dos conselheiros olhou diretamente para Rebecca. Você tomou essa decisão sozinha? A pergunta não era retórica. Rebecca tentou se justificar. Disse que achava que estava economizando dinheiro, que não tinha consultado o jurídico porque confiava na própria análise, que ninguém esperava que uma cláusula antiga fosse realmente aplicada. Mas cada palavra que saía da boca dela apenas confirmava a negligência. Documentos começaram a circular pela mesa. E-mails internos mostravam que ela havia ignorado alertas, que tinha pressa em concluir a demissão antes do fechamento contábil. Sofia não disse uma palavra durante toda a apresentação. Apenas observou. O advogado dela não precisou argumentar muito. Os fatos falavam sozinhos. A empresa tinha assinado aquele contrato. Tinha aprovado cada linha. Tinha se beneficiado de 8 anos de trabalho impecável de Sofia. E agora tentava evitar o pagamento através de uma demissão calculada, e tinha fracassado. A auditora externa confirmou: não havia brecha legal. A cláusula era válida, a execução era obrigatória e qualquer tentativa de contestação resultaria em multas adicionais por má-fé processual. Rebecca saiu da sala antes do final da reunião. Ninguém a impediu. Os conselheiros permaneceram discutindo entre si, vozes baixas mas tensas, enquanto calculavam o impacto financeiro imediato e a responsabilização interna. Sofia levantou-se, ajeitou a pasta e saiu sem olhar para trás. Lá fora, o corredor estava vazio e silencioso. Ela caminhou até o elevador e apertou o botão. A empresa tinha tentado roubá-la de 3,2 milhões. E agora descobria, tarde demais, que aquele golpe havia custado 16 milhões. E a mulher que eles subestimaram por anos não ia perdoar. Não ia negociar. Não ia facilitar. Ela apenas ia receber o que era seu por direito. A transferência foi concluída 3 dias depois. Sofia estava sentada na varanda de casa quando a notificação apareceu no celular. 16 milhões de dólares. O valor piscava na tela como algo surreal, mas ela apenas olhou por alguns segundos, trancou o telefone e voltou a observar a rua. Não houve comemoração. Não houve champanhe. Não houve ligações para amigos anunciando vitória. Apenas a mesma calma desconcertante que ela tinha mantido desde o dia da demissão. A empresa tentou, até o último momento, propor acordos. Ofereceram 10 milhões para encerrar tudo rapidamente. Depois 12. Depois 14, com cláusula de confidencialidade e um pedido formal de desculpas assinado por Rebecca. O advogado de Sofia levava cada proposta até ela, e ela recusava todas com a mesma frase: o contrato é claro. Não há o que negociar. Eles pagaram os 16 milhões integrais porque não havia outra saída. Cada centavo foi transferido, cada documento foi assinado, cada obrigação foi cumprida. Enquanto isso, o conselho se reunia para discutir consequências internas. Rebecca foi chamada para explicar não apenas a decisão de demitir Sofia, mas todo o histórico de má gestão que aquilo revelava. Anos de exclusão deliberada, decisões tomadas sem consulta ao jurídico, um padrão de comportamento que colocava a égua acima de protocolo. Os números eram claros. A empresa havia perdido 16 milhões por causa de uma decisão impulsiva. Alguém precisava assumir a responsabilidade. E essa pessoa era Rebecca. O comunicado oficial foi discreto. A empresa anuncia a saída da CEO Rebecca Carter, efetiva imediatamente, para buscar novos desafios profissionais. Ninguém mencionou Sofia. Ninguém mencionou os 16 milhões. Mas dentro do setor, a história começou a circular em sussurros. A CEO que tentou roubar um bônus e acabou custando 5 vezes mais para a empresa. Rebecca desapareceu do circuito executivo. Não houve entrevistas. Não houve novas posições anunciadas. Apenas silêncio. Sofia recebeu alguns e-mails de antigos colegas. Mensagens cautelosas, cheias de subentendidos, tentando entender o que realmente tinha acontecido.
Ela respondeu a todos com educação, mas sem detalhes. Segui o que estava no meu contrato. Só isso. Ninguém soube da cláusula. Ninguém soube da estratégia. Ninguém soube que ela tinha se protegido anos antes, prevendo exatamente esse tipo de movimento. A vingança dela era invisível para quem olhava de fora. E foi isso que tornou tudo ainda mais poderoso. Não houve drama público. Não houve exposição nas redes sociais. Não houve entrevistas contando a história. Sofia simplesmente recebeu o que era dela, viu a empresa arcar com as consequências da própria ganância e seguiu em frente. A calma que Rebeca tinha interpretado como submissão agora comprava liberdade permanente. E Sofia finalmente entendia que aquela serenidade nunca foi fraqueza. Era apenas o silêncio de quem sabia exatamente o que estava fazendo. 6 meses depois, Sofia estava sentada num café em Portland, longe do caos corporativo de Seattle. A xícara fumegava na mesa enquanto ela revisava propostas de 3 startups diferentes, todas lideradas por mulheres, todas lutando para sobreviver no mercado que as tratava como apostas arriscadas. Ela não tinha voltado ao mundo corporativo tradicional. Não queria. O dinheiro que recebeu comprou algo que nenhum salário jamais ofereceria: a liberdade de escolher onde investir seu tempo, sua experiência, sua energia. Ela criou um fundo de mentoria silencioso, sem alarde nas redes sociais, sem entrevistas em revistas de negócios. O foco era simples: apoiar profissionais que tinham enfrentado abusos semelhantes aos dela, demissões estratégicas, cláusulas ignoradas, contratos violados, anos de trabalho invisível. Sofia revisava casos, conectava pessoas com advogados especializados, financiava consultorias jurídicas para quem não tinha como pagar. Não era caridade. Era justiça redistributiva. Era transformar os 16 milhões em algo maior do que vingança pessoal. A antiga empresa continuava funcionando, mas a credibilidade estava abalada. Investidores questionavam a governança. Talentos importantes saíram discretamente. O conselho contratou uma nova CEO, alguém de fora, com promessas de reconstruir a cultura organizacional. Mas o buraco financeiro dos 16 milhões deixou marcas profundas. Projetos foram adiados. Bônus foram cortados. E dentro dos corredores, o nome de Sofia virou lenda sussurrada, a diretora financeira que ninguém levou a sério até ser tarde demais. Rebeca desapareceu completamente do setor. Nenhuma posição nova foi anunciada. Nenhum perfil atualizado no LinkedIn. Apenas o silêncio de quem entendeu que certas portas não se abrem 2 vezes. Sofia nunca procurou saber o que aconteceu com ela. Não havia curiosidade. Não havia interesse. A vingança já estava completa no momento em que os 16 milhões foram transferidos. Tudo depois disso era apenas consequência natural de decisões ruins tomadas por gente que achava que podia jogar sujo sem pagar o preço. Sofia fechou o notebook e olhou pela janela do café. Lá fora, Portland respirava num ritmo diferente de Seattle, mais calmo, mais humano, menos obcecado com métricas de crescimento e avaliações de mercado. Ela pensou nos 8 anos que tinha passado carregando aquela empresa nas costas, nas madrugadas resolvendo crise sozinha, nos elogios públicos vazios e nas exclusões silenciosas. E percebeu que tudo aquilo tinha servido para construir exatamente isso: a habilidade de sair. A força de dizer não. A clareza de nunca mais aceitar migalhas disfarçadas de oportunidade. O bônus de 3,2 milhões que tentaram roubar se transformou em 16 milhões de justiça contratual. E a calma que todos confundiram com passividade era, na verdade, a paciência estratégica de quem sabia que o momento certo chegaria. Sofia pagou a conta, guardou o notebook e saiu do café. A cidade continuava se movendo ao redor dela. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava correndo atrás de nada. Não estava provando nada para ninguém. Apenas vivia. E isso, finalmente, era poder. A calma de Sofia nunca foi submissão. Era estratégia. Enquanto outros gritavam, ela se protegia. Enquanto outros aceitavam migalhas, ela guardava as cartas certas. E quando tentaram roubá-la, descobriram tarde demais que subestimar alguém tem preço. Às vezes, a melhor vingança não é barulhenta. É silenciosa, legal e irreversível.